Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades. Já está aí na sua tela o mural de notícias, não é? Semana de 9 a 15 de agosto. Senadores aprovam parecer e Dilma vira ré e vai a julgamento em plenário. Estados Unidos vendem $1 bilhão em armamento à Arábia Saudita. Estados Unidos sabiam de execuções ocorridas na ditadura militar argentina. Justiça define cronograma e Venezuela terá referendo sem novas eleições. Equador permitirá que promotores suecos interroguem Assange na embaixada em Londres. E aí, uma vez lido aqui o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. Então vamos lá, sem demora, aquela aulinha de destaque, aonde senadores aprovam parecer e Dilma vira ré e vai a julgamento em plenário. Então eu preparei aqui, além, né, claro, você tem aí, ó, já coloquei aí na tela para você o texto bem resumido da reportagem que foi retirado, esse material, né, nós demos destaque para essa notícia, porque, óbvio, o impeachment da Dilma esse mês de agosto, muito provavelmente será definido, e aí, Michel Temer, não é? Sobe a rampa de vez, mas, além de o texto aqui e o segundo texto que você está vendo, eu preparei aqui na lousa um pequeno resumo para dar uma refrescada na sua memória, que eu espero que você goste. Então você vem para cá comigo. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui uma pequena radiografia desse impeachment que, para a história aí, não é? A história futura, nessa escola que agora tudo indica, ela vai ser neutra, né? Os professores de história do futuro serão neutros, apolíticos, destituídos de ideologia. Então, essa radiografia, que será estudada num futuro não muito distante, a gente pode traçá-la da seguinte forma, não é? A tensão pós-eleitoral e o processo de impeachment que foi aberto. Quando a gente fala aqui de tensão pós-eleitoral, não podemos nos esquecer que em outubro de 2014, Dilma Rousseff vence no segundo turno Aécio Neves, do PSDB. Então, como está aqui, o PSDB, não feliz com a derrota, entra ou solicita ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria. E o Tribunal Superior Eleitoral não aceitou, porque não tinha nenhuma base legal essa pressão do partido derrotado. A partir daqui, as coisas foram desandando. Agora, é claro que eu não quero dizer que é por causa disso. As coisas já estavam ruins para a presidente, tanto que até o fim de dezembro de 2014, já ficava claro que a economia brasileira ia patinar cada vez mais e, óbvio, o Lava Jato também continuava a fazer os seus levantamentos. Então, nós temos esses dados, né? Eu não posso dizer aqui que foi porque o PSDB perdeu a eleição que o processo foi aberto. Não entendam assim, hein? Cuidado. Mas em fevereiro de 2015, um fato muito importante vai marcar essa tensão pós-eleitoral. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, vence a eleição e sobe
né, ali a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, derrotando Arlindo Ginalia, que é do PT e, claro, tinha apoio da Dilma Rousseff. E a partir daqui, a gente pode apostar todas as fichas que o processo ia cada vez mais fundo. Tanto que em março de 2015, manifestações em todo o Brasil, através aqui do Movimento Brasil Livre, que se diz apolítico, claro, você vai ter aí milhares e milhares de pessoas se manifestando, inclusive aqui na Avenida Paulista, contra a presidente. Então, a gente vai ter aqui o processo já em andamento, sendo aberto. Por quê? Em dezembro de 2015, Eduardo Cunha, ele poderia não, mas ele resolveu sim, acolhe o pedido de abertura do impeachment, que foi solicitado, foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados por 3 advogados de nome. Hélio Bicudo, que inclusive é um dos fundadores do PT, Miguel Reale e Janaína Pascoal, professora aqui da Universidade de São Francisco, a Universidade de Direito da USP, a São Francisco. Então, a partir daqui, a coisa começou realmente a andar. Por quê? De novo, em março de 2016, nós vamos ter uma mega manifestação, inclusive aqui na Avenida Paulista, onde chegou a ser contado aí perto de 1 milhão de pessoas, e em abril, no dia 17, vocês devem lembrar, porque foi agora há pouco tempo, nós vamos ter por 367 votos sim, pelos 137 não, a Câmara autoriza a abertura do processo do impeachment. Vai para o Senado, que no dia 12 de maio, os senadores aprovam o afastamento da presidente, que como você e eu já sabemos, já foi feito. O presidente interino, Michel Temer, assume, e agora nós temos aí todo esse imbróglio que, como já lembrei, nesse mês de agosto parece que as coisas vão ficar no definitivo. Você volta aqui comigo, porque eu tenho que mostrar o último slide para você, Depois que você pegou aí os outros dois, agora esse terceiro, leia, tá aí o link para você conferir tudo bonitinho e não perca de vista esse processo do impeachment, porque, claro, é matéria, sim, importante para quem quer entender atualidades. Fechou? E continuando aqui o nosso top, vamos lá, mundo armamento. Estados Unidos vendem 1 bilhão de dólares em armamento para a Arábia Saudita. Isso, os árabes. A Arábia Saudita é um importante aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não é inimigo de Israel, então é legal, é importante também observar isso, mas a Arábia Saudita anda meia de atravessado com os Estados Unidos depois daquele acordo nuclear, lembra lá, o G5+1? O acordo nuclear do Irã, então, desagradou muito a família real saudita, quem governa esse país onde fica a Meca, o grande centro do islamismo mundial. Então, aí vai os Estados Unidos, claro, para dar aí uma agradada, deu um descontinho legal nesse armamento, porque a Arábia Saudita chegou a cogitar também desenvolver um programa nuclear pacífico. Tudo isso por causa do Irã. Então, os Estados Unidos, claro, dentro do seu jogo geopolítico, vendeu todo esse armamento, lucrou também com isso, óbvio, não é? Para poder dar aos árabes sauditas um pouquinho mais de confiança em relação à questão iraniana. Não esquece isso, hein? Ali no Oriente Médio, a Arábia Saudita sunita e Irã xiita não se bica. Tá aí então o último slide.
o link. Relação: venda de armamentos, tanques, veículos blindados, metralhadoras e munições. Sugestão de leitura: Obama anuncia fim da proibição da venda de armas para o Vietnã. Mundo ditadura. Estados Unidos sabiam de execuções ocorridas na ditadura militar argentina. Então, mas isso não é novidade para ninguém. O famoso, não é? 11 de setembro. 11 de setembro, só que é lá no Chile, tá? É lá no Chile, não é o 11 de setembro de 2001 não, hein? É o de 73, onde a ditadura de Pinochet, né, o grande chefe das Forças Armadas do Chile, derrubou Salvador Allende, com o apoio total dos Estados Unidos, assim como aqui em 64 os americanos apoiaram os militares na derrubada de João Goulart. Então isso, né, nós estávamos em Guerra Fria, há todo um contexto que não tem nada a ver com a realidade atual, mas essa de saber ou não, os americanos, lógico, sabiam, abrem os seus arquivos a cada X anos, isso tudo pode ser verificado, então é só aí um lembrete, não é? Do país agora governado por Macri, que aí, ainda faz uma certa revisão do seu passado. Está aí o outro slide. Em relação ditadura de Jorge Rafael Videla na Argentina e violação dos direitos humanos. E sugestão de leitura: Estados Unidos entregam à Argentina novos documentos da ditadura. Venezuela política. Justiça define cronograma e Venezuela terá referendo sem novas eleições. Então, esse aí é o outro capítulo importante, não é? Tá aí a Venezuela sempre sendo comentada aqui por nós no NEAF. Não esquece que desde o dia 1º de agosto agora, o Mercosul está sem presidência. Ontem, nas homenagens aos israelenses que foram vítimas do atentado terrorista em Munique, lá em 72, José Serra foi enfático. Ele disse: a Venezuela não vai presidir o Mercosul e ponto final. Então, existe essa novela que eu acredito que você está acompanhando. Se não está, não tem problema, basta aí uma boa pesquisa. Segundo slide, relação presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e revogação do mandato de Maduro. Sugestão de leitura: venezuelanos viajam à cidade na fronteira com o Brasil em busca de gêneros básicos. Equador estupro. Equador permitirá que promotores suecos interroguem Assange na embaixada em Londres. Então, esse que você está vendo aí é Júlio Assange, o fundador do site Wikileaks, que ainda existe, só que o Assange não é mais o diretor, não é? Ele é australiano, é formado em jornalismo, o governo inglês, né, assim como o governo americano, descontente com o que o site havia promovido, que é abrir para quem queira ler ou adquirir documentos secretos dos Estados Unidos, da Inglaterra, não importa de onde. Então, Assange foi acusado de estuprar uma ex-secretária. E todo esse processo aí entrou a polícia, né, o governo da Suécia, porque é onde fica a sede do site Wikileaks. E é claro, tudo isso era uma montagem para botar a mão aqui no senhor Assange, que conseguiu fugir, pediu asilo e obteve na Embaixada do Equador em Londres, de onde ele não saiu nunca mais. Ele já está lá há 5 aninhos. Então eu sempre, quando eu vou falar do Assange, gosto de lembrar desses detalhes, porque não perca esse cara de vista. Legal? Tá aí o segundo slide. Relação fundador do Wikileaks e acusações de estupro. Sugestão de leitura: caso Assange, Suécia desiste de acusação por agressão sexual e ativista ainda é acusado de estupro.
E vamos à solução do desafio da semana anterior. Então, para você que não sabe qual é a questão, ela está aí na sua tela e eu espero que depois da leitura que você escolha a alternativa C. Isso, essa história da parceria transpacífica, ou TPP, que é a sigla em inglês. Serão, ao todo, 12 países, né, incluindo, claro, os Estados Unidos, o Japão. Já falei desse tratado aqui no Top Atualidades, você pode procurar inclusive, mas fique esperto porque Hillary Clinton e Donald Trump conseguem ter a mesma opinião sobre esse tratado. Ele está sendo muito criticado lá, claro, nos Estados Unidos, porque ambos os candidatos afirmam que o tratado não gera emprego nos Estados Unidos, pelo contrário, toma emprego. Hillary Clinton foi a favor do tratado quando era secretária, mas agora é candidata, tem que mudar o seu discurso, porque numa pesquisa feita, a maioria dos eleitores dos Estados Unidos não concordam com esse tratado que exclui a China. Não esquece isso, hein? Depois você vai lá, pesquisa, você já tem aí os dois principais nomes, não é? Estados Unidos e Japão. Aí você vai ver lá Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e tal. Mas não esquece, a China não foi incluída nesse tratado. E vamos então ao desafio dessa semana. Leia com atenção. A plenária da COP21, a Cúpula do Clima de Paris, aprovou neste sábado, 12 de dezembro de 2015, o primeiro acordo de extensão global para frear as emissões de gases do efeito estufa e para lidar com os impactos da mudança climática. Sobre a COP21, aponte a alternativa correta. Letra A. BRICS não ratificarão esse acordo. B. A Rússia foi proibida de participar desse acordo. C. A União Europeia fez duras críticas ao acordo. D. A China se retirou do acordo. E E. O Senado brasileiro aprovou a adesão ao acordo. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 9 a 15 de agosto, esperando que você tenha gostado e que seja bastante útil aí para os seus estudos, ok? Prometendo voltar segunda-feira, a gente trabalha aqui e você mantém o foco aí. Abraço!